O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? A Bíblia condena o espiritismo? A resposta é não. As ideias espíritas estão presentes na Bíblia. Reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade são encontrados tanto na lei de Moisés como nos ensinamentos de Jesus. E esse é o tema do programa de hoje. Nós convidamos um dos maiores especialistas no assunto, o professor Severino Celestino da Silva, da Universidade Federal da Paraíba. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos assim um repositório de fenômenos mediúnicos, reencarnatórios. Doutrina de inspiração cristã, o espiritismo é confundido com outras práticas religiosas. Mais grave, é alvo de preconceito por parte de quem não o conhece. Na reportagem que você vai ver agora, a doutrina espírita, sua história, seus princípios. Paris, 18 de abril de 1857. Na livraria Danty, Allan Kardec lançava o Livro dos Espíritos. Era o produto de 2 anos de trabalho em que ele havia dialogado com os espíritos sobre temas profundos: de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que é a morte. Veja alguns desses princípios. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. São criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias ao seu aprimoramento. Eles evoluem sempre. Podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso depende dos seus esforços. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. A doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e alegrias, de acordo com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus. Kardec percebeu que lançava não apenas um livro, mas uma nova ciência, capaz de explicar o sentido da vida, e criou palavras novas para explicar esta nova ciência e seus adeptos. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos os termos espírita e espiritismo. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. A doutrina espírita não contesta as palavras de Jesus. Muito ao contrário, o espiritismo explica os ensinamentos do Cristo e dá a eles um sentido ainda mais profundo. Mas desde que surgiu, o espiritismo foi alvo de preconceito e a religião dominante chegou a queimar os livros de Allan Kardec. Nos dias de hoje, os espíritas são confundidos com feiticeiros, necromantes e adivinhos. Mas veja o que diz esse folheto publicado pela Federação Espírita Brasileira. Toda a prática espírita é gratuita, de acordo com o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. O espiritismo não tem sacerdotes e não adota imagens, velas, sacramentos, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, pirâmides,
cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. A doutrina espírita hoje é praticada por 2,3 milhões de brasileiros, segundo o censo 2000 do IBGE. Apesar das críticas e acusações injustas, nesses 150 anos, jamais os espíritas reagiram com violência. Afinal, o espiritismo ensina a paz, a fraternidade entre os homens, a tolerância religiosa e o respeito pelas opiniões alheias. É que o discurso, acredite, jamais pode ser diferente da prática. Nós vamos falar sobre os princípios espíritas na Bíblia com o professor Severino Celestino da Silva, professor da pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Professor, os ensinamentos de Jesus são também ensinamentos espíritas? É possível dizer isso sem medo de errar? Claro. Primeiro porque o Espiritismo não veio absolutamente destruir os ensinamentos de Jesus, veio aperfeiçoar e veio ensinar. Eu estou há 28 anos na doutrina espírita, ainda não encontrei nada, nenhum ensinamento dentro do Espiritismo que venha contradizer ou negar a existência de Jesus. Se assim for, eu não seria espírita, porque Jesus é a base maior dos ensinamentos espíritas e que deve ser adorado em espírito e verdade. Ele diz para a samaritana, no encontro com ela lá no Poço de Jacó. Portanto, o que é Espiritismo? É a doutrina que estuda os ensinamentos dos Espíritos. Jesus é Espírito, então nós estamos muito ligados e Jesus não ensinou nada que a doutrina espírita não seja adepta, acolhedora e, sobretudo, procura viver e praticar. Então não há nenhuma dicotomia de maneira nenhuma. Que outro ensinamento de Jesus é absolutamente espírita? O amor ao próximo, como a si mesmo. O Kardec prega fora da caridade não há salvação, e Jesus diz lá em Mateus, a cada um segundo suas obras. Ele fala no Apocalipse, no livro das obras. Então, ele lembra, ele diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, ele diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. De que vale eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras? Se alguém por acaso te pedir um pão, te disser, vai em paz, Deus te abençoe, e por acaso encheste a barriga dele, a fé sem obras em si é morta. Então há o próprio Paulo, que todo mundo diz que é adepto da fé e da graça, Paulo diz na sua carta aos Gálatas que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto colherá. Plantando na carne, vai colher na carne. Plantando em espírito, vai colher em espírito. Então, uma colheita fatal, vamos dizer assim, para todos nós. O que você plantar, está aí a parábola do semeador, é um exemplo, que a gente vai semear, vai colher, de acordo com a semente que semeou. A Bíblia tem 56 passagens que falam de semeadura e de colheita, que também é um princípio judaico que Jesus falava como judeu. E a doutrina espírita procura realmente viver isso em sua essência. Agora, por que tanta gente ainda diz que há conflitos entre o que prega a doutrina espírita e o que prega a Bíblia? É uma falta de conhecimento da doutrina, da Bíblia ou dos dois? Dos dois. Concordo plenamente com você. Eu afirmo categoricamente que aqueles que condenam o espiritismo baseado na Bíblia nem conhecem a Bíblia, nem conhecem o espiritismo. Porque as pessoas se pregam, como a gente já falou em programa anterior, com relação ao Deuteronômio 18, e não observam no anonimato o quanto a doutrina espírita muda as pessoas, porque a doutrina espírita, ao contrário do que se imagina, não é proselitista, ela não visa quantidade, mas qualidade, e ela não impõe nada, ela expõe, mas deixa você livre para escolher, baseado no Evangelho de Jesus, de que será cobrado segundo a cada um, segundo o que lhe foi dado. Então nós espíritos, tendo essa consciência, a gente não pode fazer hoje uma besteira, como diz Emmanuel. Emmanuel diz uma coisa interessante, mais ou menos isso, em outras palavras. As nossas sombras de hoje são frutos do passado, mas as nossas luzes do amanhã poderão ser preparadas hoje. Então há uma semeadura e colheita natural.
A doutrina espírita fala que essas encarnações são para que nós possamos evoluir. Há uma evolução aqui e há uma evolução também no plano espiritual. Há alguma passagem ou algumas passagens na Bíblia que de alguma forma tratem desse tipo de situação, tratem desse assunto? Com relação à evolução? Sim, com relação à evolução. Todos nós, desde que a Bíblia fala, como eu já falei do profeta Jeremias, que a gente tem que ter já uma semente para poder ser escolhido para alguma coisa, isso mostra que há um princípio evolutivo. Jesus, como eu já citei no diário do Nicodemos, o Espírito é como o vento, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mas sabe que ele vem e que ele vai para algum lugar, e se ele já veio uma vez, ele poderá voltar e continuar até atingir a perfeição. E Jesus fala abertamente que aquele que quiser ser grande, seja o menor entre os meus filhos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é através do amor, da humildade, da renúncia que a gente cresce. A Bíblia também fala, professor, em espíritos superiores ou então anjos. Bom, o que são esses espíritos superiores à luz do Espiritismo? São espíritos que já viveram aqui conosco, como nós vivemos hoje, dentro exatamente dessa pergunta anterior, do princípio evolutivo, porque nós somos criados simples e sem conhecimento. A gente costuma dizer na doutrina simples e ignorante. Eu acho a palavra ignorante muito forte. Ignorância não significa, às vezes dá a ideia que o ignorante é o agressivo, né? Mas aqui é no sentido de que a gente é criado simples sem o conhecimento. E a gente vai evoluindo, à medida que vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo responsabilidade, vai adquirindo consciência e vai crescendo até um ponto de chegar ao que Jesus disse, que as pessoas se admiravam do que ele fazia, mas ele dizia, tudo que eu faço vocês poderiam fazer até mais. Não leram lá nos Salmos que está escrito que vós sois deuses? Portanto, Jesus não fazia nada além do nível evolutivo que ele tinha, que realmente foi o espírito mais iluminado, mais superior, mais sinônimo de amor que habitou este planeta. Mas nós um dia, com certeza, chegaremos, porque ele promete isso dizendo que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. E ele diz aos fariseus, as meretrizes, as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino dos céus. Ele não disse que os fariseus não entravam. Entrariam sim, mas depois. Depois das prostitutas e dos publicanos. Ele diz que elas também entrarão. As prostitutas e os publicanos vos precedem. Todos vão entrar no momento adequado, depois que tiver atingido a consciência, a perfeição e a evolução. E isso tudo, de acordo com o Espiritismo, reencarnando. Reencarnando, que a palavra é a melhor, vamos dizer assim, misericórdia divina para nós, é a reencarnação, porque é quem explica todas as diferenças. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu queria saber como é uma sessão espírita. Existem diversos tipos de sessões espíritas. Sessões de estudo, sessões de atendimento fraterno, sessões em que nós nos colocamos em contato com os espíritos para, através da mediunidade, recebermos orientações do mundo espiritual em relação à conduta, em relação a procedimentos de auxílio aos mais necessitados, tanto quanto de esclarecimentos às questões que estão em pauta no estudo dentro de uma determinada sessão. A mediunidade, encarada como uma faculdade natural que possibilita ao homem o contato com o mundo dos espíritos, é utilizada nas sessões espíritas em benefício daqueles que mais necessitam. O programa de hoje está terminando.